Tudo bom? Hoje a gente vai começar as aulas sobre frações, tá? Mas antes de começar a te ensinar o que são frações, como é que se faz operações com frações e várias outras coisas, eu quero falar uma coisinha para vocês. O conteúdo de frações, que lá no teu edital tá como números racionais, tá? Ele pode aparecer, não só pode, né? Ele vai aparecer de diversas formas na tua prova. Então ele pode aparecer como questões ligadas diretamente a frações, aqueles probleminhas clássicos do colégio militar, que a gente vai estudar aqui um por um, tá? Sobre frações. Ele também pode aparecer ligado à geometria, eles podem misturar frações com qualquer conteúdo praticamente, né? Do colégio militar, tá bom? Então tu pode ter certeza que das tuas 20 questões da prova de matemática, pelo menos, pessoal, pelo menos 8 delas, tá? Então vejam que é quase a metade da prova, vão envolver o conhecimento de frações, tá? Então vamos lá, olha só. Pessoal, o que é uma fração? Para que serve fração? Basicamente, fração é o seguinte: tudo que a gente puder dividir em várias partes, pode ser dividir ao meio, né? Dividir em duas partes, dividir em 3, 4, 5, 12 partes, se tu quiser. Tudo isso pode ser representado como uma fração. Então a fração é uma maneira matemática da gente representar qualquer coisa que foi dividida em várias partes, tá? Agora, olha só. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês, primeiro, antes de dar o exemplo, eu quero dizer uma coisa. Eu não sou o melhor desenhista do mundo, tá? Teoricamente, eu tentei desenhar uma pizza, tentei desenhar um círculo que parece mais com um ovo, né? Mas beleza, vamos considerar que isso aqui é uma pizza, tá? Então, imagina o seguinte. Tu pediu uma pizza, ligou lá para a teleentrega e pediu uma pizza e a tua pizza não veio cortada, né? Então tem, sei lá, 4 pessoas na tua casa, vamos supor, né? E cada uma quer comer duas partes, duas fatias da pizza. Então tu vai dividir essa pizza em 8 partes, beleza? Então imagina isso aqui, ó. Essa aqui é a nossa pizza, ela não está dividida, tá? Agora a gente vai dividir essa pizza aqui em 8 partes iguais, beleza? Então vamos lá, a gente faz uma primeira divisão aqui no meio, dividiu em 2 partes. Agora a gente vem, faz mais uma divisão, fazer mais uma divisão aqui, tá? E mais uma aqui, beleza? Tá vendo que assim, ó, os desenhos aqui, nesse caso do meu desenho, eles não estão todos exatamente iguais entre si. Mas teoricamente, lá no estudo de frações, as partezinhas são todas iguais, tá? Nesse caso aqui, eu dividi a pizza em 8 partes. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Tá vendo? Essa pizza aqui foi dividida em 8 partes. Então o que a gente pode fazer? A gente vai representar essa pizza, tá? Como uma fração, porque ela foi dividida em várias partes. A fração é sempre representada da seguinte maneira, pessoal. A gente vai colocar um traço aqui no meio, tá? Que é um traço que divide o número que vai em cima do número que vai embaixo, tá? E antes de começar aqui a dividir a pizza, eu quero te dizer uma coisa. O número que vai embaixo, ele é muito importante. O número que vai embaixo aqui da fração, depois eu vou dizer o nome dele, né? O número que vai embaixo, ele indica em quantas partes o nosso todo foi dividido. Nesse caso, a nossa pizza, né? Ela foi dividida em 8 partes. Então, aqui nessa fração, o número de baixo é 8. Então, o número de baixo vai sempre te indicar em quantas partes esse inteiro aqui foi dividido, beleza? Agora imagina o seguinte, eu estava com fome já, fui o primeiro a pegar a minha fatia, e eu peguei essa fatia da pizza aqui, olha só. Eu resolvi tirar essa fatia inteira, né? E comi essa fatia. Então, se eu quiser representar como uma fração, tá? Aquela fatia que eu comi, o número vai em cima. Então, em cima vai o número que eu quero representar. Nesse caso, eu comi uma fatia só. Então, o número de cima é 1, beleza? Então, olha só, numa fração, a gente vai ter sempre o seguinte. O número de baixo, te indicando em quantas partes o total, né? O todo foi dividido. E o número de cima indica pra gente quantas partes a gente está considerando dessa fração, beleza? Nesse caso, então, como eu comi uma fatia, é 1/8 essa fração. Eu poderia pegar mais uma fatia, né? E vou comer mais essa fatia aqui, olha só. Beleza? Vou comer 2 fatias, então. Bom, então a gente vai representar aqui essa fração como 2/8. Eu quero que tu te ligue numa coisa. O número de baixo, ele não vai mudar, tá? Porque a pizza continua tendo sido dividida em 8 partes, né? O que muda aqui, nesse caso, é o número de cima, que é quantas partes eu estou considerando. Se eu decidir comer mais uma fatia, vou comer mais uma fatia aqui, olha só.
comi mais essa fatia. Então, o total aqui, ó, 1, 2, 3 fatias, né? Aí eu venho aqui e represento isso como 3/8. Então, o número de cima é sempre aquilo que eu quero representar, né? Nesse caso, comi 3 fatias, então eu represento em cima como número 3. E o número de baixo indica em quantas partes isso foi dividido. Isso aqui, pessoal, pode parecer muito básico, tá? Mas tem muita gente que esquece isso na hora da prova, tá? Então, não esqueçam disso, especialmente do número de baixo, beleza? Agora, olha só. Aqui, nesse caso, eu estou falando para vocês em número de cima, número de baixo. Esses números, eles têm nomes, tá? E tu tem que saber o nome deles na hora da prova, beleza? Agora eu estou falando número de cima, número de baixo, só que nas aulas seguintes, né? Agora, para dar continuidade aqui à nossa aula, eu não vou mais usar o número de cima, o número de baixo, eu vou usar os nomes deles, beleza? Então, olha só, tu tem que saber o seguinte. O número que vai em cima aqui, ele tem um nomezinho específico, tá? E o número de baixo também tem um nomezinho específico. Eu vou começar dando o nome, né, do número que vai embaixo, tá? O número que vai embaixo se chama denominador. Então é o denominador, beleza? E o número de cima aqui, pessoal, é o numerador. Então o numerador. Ao longo das aulas eu não vou falar qualquer outra coisa que não seja numerador e denominador. E tu tem que saber o que é, beleza? Então o número de cima é o numerador e o nosso número de baixo aqui é o denominador. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um exemplo aqui, um exemplo que está no nosso livro, tá? E vamos resolver ele aqui no quadro. É uma coisinha bem fácil, nem tem conta praticamente, é só para vocês entenderem bem o conceito de fração, beleza? Aqui, ó, então vamos ver um exemplo da utilização de frações. Tá escrito no nosso livro assim, ó. Dos 30 alunos que estudam em uma sala de aula, 23 gostam de matemática. Vamos representar os alunos que gostam e os que não gostam de matemática por meio de frações. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, tá? Primeiro eu vou começar representando aqueles que gostam de matemática, tá? Então vamos colocar aqui, ó, gostam, os alunos que gostam de matemática, beleza? Pessoal, primeiro, a gente vai colocar o tracinho aquele, né, que é característico, que vai dividir a fração em um número de cima e um número de baixo, tá bom? E embaixo vai o quê? Vai o total de alunos, ou seja, em quantas partes essa turma foi dividida. Essa turma foi dividida em 30 alunos, não foi? Então o número de baixo da minha fração, né, ou seja, o denominador é 30. Ele representa o total de alunos dessa turma, tá? E o número de cima, nesse caso, vai representar a quantidade de alunos que gostam de matemática. O exemplo ali nos diz que 23 alunos gostam de matemática. Beleza, então eu venho aqui e represento o numerador, que é o número de cima, né, como sendo 23. Então esta fração aqui, ó, 23/30, ela é a fração que representa a quantidade de alunos que gostam de matemática nessa turma. Beleza, agora eu vou representar também usando uma fração, né, aqueles alunos que não gostam de matemática. Então deixa eu botar aqui, olha só. Os que não gostam, tá? Não gostam de matemática. Olha só. Vamos lá. A quantidade de alunos dessa turma, ela não mudou. Ela continua sendo 30 alunos. O total continua sendo 30 alunos, não é? E lembra do seguinte, o número de baixo aqui, que é o nosso denominador, né, ele representa sempre o total, então ele não vai mudar, ele vai continuar sendo 30, porque a nossa turma continua tendo 30 alunos, né? Então a gente vai colocar o número 30 embaixo, tá? Que é o nosso denominador. Agora, te liga numa coisa, a turma, ela tem 30 alunos, beleza? Se 23 gostam de matemática, o restante, tá? Te acostuma com essa palavra é muito importante na prova do Colégio Militar, eles adoram usar essa palavra. O restante, o resto, o que sobrou, tá? Então olha só, se 23 alunos de uma turma de 30 gostam de matemática, o restante, obviamente, não gosta de matemática, porque tu não vai ter uma quantidade de alunos ali que gostam e não gostam de matemática, ele não pode gostar e não gostar ao mesmo tempo, né? Então, se a turma tem 30 alunos e 23 gostam de matemática, então o que a gente vai ter? Que a diferença, né, 30 menos 23, que vai dar 7, né? Esses 7 alunos, eles não gostam de matemática, então esse 7 vai em cima, que é o nosso numerador, beleza? Então, esta fração aqui, que é o 7/30,
ela representa os alunos que não gostam de matemática, beleza? Então, é para isso que serve a fração, pessoal. Ela serve para representar quantidades, tranquilo? Bom, continuando aqui no nosso material, a gente tem ali os tipos de frações, tá? Então, basicamente é o seguinte. De acordo com o numerador e o denominador, ou seja, com os números que compõem essa fração, a gente vai ter... são 3 ou 4, tá? Na verdade, aqui que eu vou mostrar para vocês 3 agora, tá? 3 tipos de frações diferentes. Então, vamos colocar aqui em cima, ó. Tipos de frações. Ok? Então, os tipos de frações. O primeiro tipo de fração, pessoal, vamos colocar mais para cá, tá? O primeiro tipo de fração são as frações próprias. As próprias, beleza. O que é uma fração própria, pessoal? A fração própria é aquela onde o numerador é sempre menor do que o denominador. Ou seja, na fração própria, o número de cima vai ser sempre menor do que o número de baixo. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Imagina o seguinte, tá? Ó, eu tenho um pedaço de chocolate, vamos supor, uma barrinha de chocolate. Vou desenhar minha barrinha de chocolate aqui, tá? E eu decidi agora que eu vou dividir essa barrinha de chocolate em 3 partes, tá vendo? Então é uma barrinha de chocolate que tu comprou lá, tu abriu o pacotinho, ela veio dividida em 3 tabletinhos, 3 partes, tá? Dessas 3 partes, tu decidiu que tu vai comer 2, vou comer 2 agora, eu vou deixar uma para mais tarde, tá? Então eu vou comer essa daqui e depois eu vou comer essa segunda partezinha aqui, beleza? Então vamos representar isso aqui como uma fração, tá? Olha só, lá vamos nós. A gente coloca o traço da fração, né? O traço que divide o número de cima e o número de baixo, ou seja, divide numerador de denominador, beleza? E o primeiro número que a gente coloca é sempre o de baixo, tá? O número de baixo, não esquece disso, o número de baixo indica em quantas partes foi dividido qualquer coisa que tu esteja trabalhando. Nesse caso, a nossa barrinha de chocolate foi dividida no total em 3 partes. Então o número de baixo, que é o denominador, né? O nosso denominador da fração é 3, beleza? Agora, o número de cima, que é o numerador da nossa fração, ele vai indicar quantas partes nós estamos considerando. Nesse caso, eu comi 2 partes, eu quero representar por meio de uma fração aquilo que eu comi do chocolate. Então, o número de cima, nesse caso, vai ser 2, tá bom? Então, eu comi 2 partes de 3 desse chocolate. Indica, quando tu olha a fração, tu já sabe o seguinte, ó. Esse chocolate foi dividido em 3 partes e dessas 3 partes eu comi 2, beleza? Nota o seguinte, ó. Nessa fração aqui, o numerador, que é o número de cima, é menor do que o denominador. E sempre que isso acontecer, a gente vai chamar essa fração de fração própria, beleza? Então eu vou anotar aqui, tu anota no teu caderno aí, tá? Então nas frações próprias, o que acontece? O numerador é menor do que o denominador, beleza? Então anota isso aí no teu caderno, porque assim, ó, lá na hora da prova, tu pode esquecer isso, tá? Isso aqui é bem importante, porque eles costumam cobrar, eles costumam falar os nomes das frações, tá bom? Então, numa fração própria, a gente vai ter sempre o numerador menor do que o denominador. Beleza, então tu olhou a fração, não importa que fração seja, tá? Olhou a fração, o número de cima é menor que o de baixo, tu já sabe que essa fração é uma fração própria, tranquilo? Bom, depois da fração própria, o que a gente vai ter? A gente vai ter a fração imprópria, né? A fração imprópria é aquela onde acontece o contrário. O número de cima, que é o numerador, é maior do que o de baixo, tá? Então vamos colocar aqui primeiro no quadro a fração imprópria. Vamos lá. Aqui, imprópria. Beleza? Na fração imprópria, então, primeiro é o seguinte, olha só. Primeiro eu vou representar a fração, eu não vou fazer o desenho, tá? Então lá vamos nós, vamos representar essa fração imprópria. Primeiro a gente coloca o tracinho, né? Que divide o numerador do denominador, divide o número de cima do de baixo. E eu vou colocar um número aqui embaixo que vai ser o número 4. Olha só, coloquei o denominador, que é o número de baixo, sendo 4, tá? E ali em cima, eu vou colocar um outro número, eu vou colocar o número 5. Vou colocar aqui o número 5. Aí tu vai pensar o seguinte, cara, essa fração ela não faz sentido, tu vai me dizer. Por que ela não faz sentido? Porque não faz sentido que eu tenha dividido algo em 4 partes e dessas 4 partes eu comi 5.
se eu só tinha 4 partes? Agora eu vou te dizer, faz sentido sim, eu vou te mostrar isso através de um desenho, tá? Então vamos pensar o seguinte. Nós temos um chocolate, vamos continuar na ideia de chocolate lá. Não sei se tu gosta de chocolate, eu adoro chocolate, né? Então eu vou dar muito exemplo de barrinha de chocolate aqui durante as nossas aulas, tá? Imagina aquela nossa barrinha de chocolate, ela foi dividida em 4 partes. Como é que eu sei que ela foi dividida em 4 partes, pessoal? O número de baixo, o denominador de uma fração, ele vai sempre, pessoal, nos indicar em quantas partes que aquele total foi dividido, tá? Então nesse caso aqui, eu tenho uma barrinha de chocolate, vou desenhar a barrinha aqui. Eu tenho essa barrinha de chocolate, 1, 2, 3, 4. Teoricamente são 4 partes iguais, mas o desenho não está dos melhores, né? Então olha só, a nossa barrinha de chocolate foi dividida em 4 partes, beleza? Dessas 4 partes eu comi 5. Então vamos tentar, vamos dividir aqui, olha só. Eu vou comer essa parte, tá? Lembrando, ó, eu vou comer 5 dessas partes, tá? Vou comer mais essa aqui, então eu já comi 2, beleza? Vou comer mais essa parte, então eu já comi 3 partes. E aí eu vou comer mais essa parte, comi toda a barrinha de chocolate, tá vendo? Comi a barra inteira e comi 4 partes. Aí tu vai me dizer assim, eu sabia que não ia dar certo, né, Bruno? Porque eu falei pra ti que não faz sentido que tu coma 5 partes se tu só tem 4. Pessoal, aqui na matemática vai fazer sentido. Por quê? Olha só. Porque eu queria comer 5 partes, não queria? Nesse caso eu só comi 4, então o que eu faço? Eu pego outra barrinha. Então eu abro outra barrinha de chocolate, vamos melhorar essa barrinha. Eu vou deixar assim, tá? Tá meio torta, mas não tem problema. Derreteu, tá calor, derreteu o chocolate. Eu vou pegar outra barrinha igual, tá? Igual, que também foi dividida em 4 partes, e eu vou comer mais uma parte. Olha só, eu vou comer mais um pedaço. Então agora faz sentido. Eu tenho barras de chocolate que foram divididas em 4 pedaços, 4 partes, e eu comi 5. Então eu comi uma barrinha inteira e depois eu peguei uma outra barrinha e comi mais uma parte, e aí deu um total de 5, tá vendo? Então olha só, fração imprópria, pessoal, para vocês entenderem como é que acontece aqui. O numerador na fração imprópria é sempre maior do que o denominador. Então tu pode fazer no teu caderno, faz o desenho aí no teu caderno, tá? É importante que vocês desenhem, que vocês copiem aqui o que eu faço no quadro. Faz o desenho aí, eu vou apagar o desenho para poder escrever aqui assim, ó. Para vocês anotarem aí, tá? Que na fração imprópria, o numerador é sempre, pessoal, sempre, tá? Se não for, o numerador não for maior do que o denominador, a fração não vai ser imprópria, tá? Então o numerador é sempre maior do que o numerador, né, o de cima, maior do que o denominador, tá? Maior do que o denominador, beleza? Então isso é a fração imprópria. O número de cima é maior que o de baixo, basta tu olhar para a fração, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada, tá? É só tu olhar para a fração e ver que o cara de cima é maior que o cara de baixo, automaticamente ela é imprópria, beleza? Se for o contrário, se o número de cima for menor que o de baixo, aí ela vai ser própria, que é o caso que a gente viu na questão anterior, tá? Agora, olha só. Falei para vocês que iam ser 3 tipos de frações agora num primeiro momento, né? Então tem mais um tipo ainda. Foi a própria, foi a imprópria, e agora a gente vai estudar um caso que é a fração aparente, tá? E o próprio nome dela já diz o que ela é, beleza? Então vamos lá. Olha só, lá vamos nós, aqui, fração aparente, fração aparente. Pessoal, aparente, o que quer dizer aparente? Aparente é uma coisa que parece, mas não é, né? Então aqui, ó, se a fração é aparente, quer dizer que ela parece uma fração, mas não é uma fração. Vou dar um exemplo para vocês, olha só. 4 meios, beleza? 4 meios. Isso aqui parece uma fração, né? Porém, não é uma fração. Isso é um número natural, pessoal. Então olha aqui, ó. Quero que vocês tenham noção agora de uma coisinha que vai fazer uma diferença enorme, tá? Lá na hora da tua prova, e durante todo o estudo aqui para o Colégio Militar. Esse traço que tem aqui, esse traço que aparece sempre dividindo a fração ao meio, ele indica uma operação matemática. E essa operação é a operação de divisão, beleza? Então esse traço da fração, ele vai te indicar sempre a operação de divisão. Então, na verdade, quando tu tiver uma fração tipo essa, 4 meios, na verdade tu está dizendo o seguinte, isso aqui é 4 dividido por 2. Ok? Isso é 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é 2, pessoal. Ok? Então, essa fração ela é aparente por quê? Porque ela parece uma fração, mas na verdade, ela é o quê?
ela é um número natural, ok? Ela parece uma fração, mas é um número natural. Então isso é uma fração aparente, beleza? Eu vou dar outro exemplo aqui de fração aparente, vou colocar aqui embaixo, tá? Olha só, vamos pegar um outro exemplo. 9 terços, né? 9 dividido por 3 é 13. Então essa fração aqui equivale ao número 3, é um número natural. Ela parece uma fração, mas ela é um número natural, beleza? Vou dar um outro exemplo, ó. 12 dividido por 3, 12 terços, tá vendo? 12 sobre 3, na verdade, é 4, né, pessoal? Então, essa fração também é uma fração aparente. Ela parece uma fração, mas na verdade ela representa um número natural. Tranquilo? Agora que a gente já viu o que são as frações próprias, o que são as frações impróprias e o que são as frações aparentes, eu vou te ensinar mais um tipo de fração, que na verdade não é mais um tipo de fração. O que eu estou falando? Então, olha só. Eu ensinei para vocês as frações impróprias, tá? Mas tem um outro tipo de fração que é a mesma coisa que a fração imprópria, que é um número misto, pessoal, e cai muito no colégio militar, tá? Então, assim, para ensinar o número misto, a gente vai voltar lá para o nosso exemplo das barrinhas de chocolate, aquele exemplo que eu dei lá na fração imprópria, beleza? Então, vamos lembrar do seguinte, lá na fração imprópria eram 2 barrinhas de chocolate, lembram? A barrinha foi dividida em 4 partes, né? Aquela barrinha tinha sido dividida em 4 pedacinhos. E desses 4 pedacinhos, nós comemos 5 pedacinhos, tá? Então aqui, ó, vamos desenhar, beleza? Ó, comi esse aqui, comi essa barrinha inteira, na verdade, né? Essa primeira barrinha eu comi ela inteira. E da outra barrinha eu comi mais um pedacinho só. Então, aqui a gente vai representar essa fração imprópria da seguinte maneira. Em quantas partes foi dividida essa barrinha? Em 4 partes, beleza? Então tu bota o número 4 embaixo, que ele vai indicar sempre em quantas partes que o nosso inteiro foi dividido. E em cima, a gente vai colocar quantas partes nos interessam. Nesse caso eu comi 5 partes, então a gente vai representar dessa maneira. Agora, o que eu quero dizer para vocês? O número misto, que eu vou te mostrar já o que é, tá? Ele vai aparecer muito na prova do colégio militar. E a gente vai ter que fazer o número misto virar uma fração imprópria para que a gente possa fazer várias operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, com esse número misto, tá? Então a moral é que a gente vai fazer o número misto virar uma fração imprópria. Estou te mostrando primeiro a fração imprópria para te mostrar agora como é que se origina o número misto, tá? Então olha só. Analisando geometricamente, ou seja, aqui a partir do desenho, né? A gente sabe que essa primeira barrinha de chocolate, a gente vai dividir ela aqui pelo traço da fração, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Ela vai ser dividido aqui o traço da fração, né? E embaixo, o que vai? Embaixo vai em quantas partes isso aqui foi dividido. Foi dividido em 4 partes, não foi? Então a gente vem e coloca o número 4 aqui embaixo. Agora, desta primeira barrinha, quantas partes que eu comi? Eu comi 4. Então, olha só, vai ficar 4 sobre 4, beleza? Aí, mais, né? Eu comi esse mais esse. E daqui, o que eu comi? Daqui eu comi um pedacinho só. Só que isso daqui, pessoal, foi dividido em 4 partes. E dessas 4, eu comi apenas um pedacinho, beleza? Agora, lembra o que eu falei para vocês antes? Que esse traço aqui da fração, vou deixar tudo em vermelho aqui, que esse traço aqui da fração, ele indica a operação matemática de divisão, não é? Então eu poderia pensar o seguinte, ó. 4 dividido por 4, isso daqui é uma fração aparente, que é a fração que a gente estudou, o tipo de fração que a gente estudou agora antes, né? Isso aqui é uma fração aparente. Bom, se ela é uma fração aparente, quer dizer que ela representa um número natural, não é? Que número natural que esse 4 sobre 4 representa? É só tu pensar o seguinte, 4 dividido por 4 vai dar 1, não vai? Então, essa primeira parte, ela representa o número 1. Aí tu coloca ali o número 1. E essa segunda parte não dá para dividir, a gente não pode dividir 1 por 4, né? Então ela representa mesmo 1/4. Então, agora a gente vai representar essa fração imprópria, 5/4, como um número misto. Olha só, 1 e 1/4, beleza? Isso aqui, pessoal, é o número 1 seguido de 1/4, ou seja, é 1 inteiro mais 1/4, tá? Então isso daqui é o número misto. Qual é o grande lance do número misto? O grande lance é que a gente consiga, quando aparecer um número misto para nós na hora da prova, né, consiga fazer esse número misto aqui virar uma fração imprópria para que a gente possa fazer as operações entre frações. Que a gente não consegue fazer operação entre número misto e fração própria ou imprópria, tá? Então aqui a gente vai fazer esse número misto virar uma fração. Agora presta atenção, tá? Que
É bem simples, só que o pessoal esquece. Como esquece, tá? Na hora da prova o pessoal esquece como é que faz isso aqui. Então olha só, beleza, te liga aqui, ó. O número misto, ele é dividido em duas partes, tá? A gente vai ter essa parte da frente, que é um número natural que vem aqui. Nesse caso é o número 1. Esse número 1 aqui, ó, a gente vai chamar ele de parte inteira, tá? Opa, parte inteira da nossa fração, né? Do nosso número misto. Então essa aqui é a parte inteira. E essa outra parte do número misto, aqui, ó, que é 1/4, é a parte fracionária. Parte fracionária, né? Por quê? Porque é uma fração, ok? Então, essa primeira parte é uma parte inteira, porque é um número natural, né? E essa aqui é uma fração. Então, a gente tem que transformar esse número misto em uma fração imprópria. Então, esse 1 e 1/4 vai ter que virar os 5/4, tá? Agora, eu vou apagar isso aqui, porque eu quero mostrar para vocês passo a passo como é que se faz, beleza? Então, vamos lá. Vamos transformar os 5/4, né? Ou melhor, o 1 e 1/4, aqui, ó. 1 e 1/4, tá? Que é o número misto, ele vai virar uma fração imprópria. Como é que a gente faz isso? Te liga só, olha aqui, ó. A gente vai pegar o número, a parte inteira, e vai multiplicar pelo denominador da nossa fração, tá bom? E o resultado dessa multiplicação, então aqui a gente multiplica, e o resultado dessa multiplicação a gente soma com o número de cima, ou seja, com o numerador da parte fracionária. Então, soma com esse número que está aqui em cima. Então, vamos lá, olha só. Deixa eu botar aqui, primeiro, o traço da fração, tá? Então, aqui, ó, para transformar o número misto numa fração imprópria, a gente vai simplesmente pegar o denominador, que é o número de baixo, tá? Aqui da parte fracionária, e vai copiar aqui embaixo. Então, aqui é 1 e 1/4, então o nosso denominador é 4. Então, vai ficar aqui embaixo o número 4, tá? Aí, para encontrar o número de cima, a gente vai fazer esse processo. Então, olha aqui, ó. 1 vezes 4 dá 4. E 4 mais 1 é 5. Então, olha só, a gente fez o número misto virar uma fração imprópria, beleza? É esse o processo que tu vai ter que fazer na hora da prova, tá? Muito dificilmente, pessoal, tu vai fazer o processo contrário, tá? Muito dificilmente aqui a gente vai fazer o processo contrário, mas depois eu vou mostrar para vocês como é que faz o processo contrário, beleza? Então eu vou pegar um outro exemplo aqui de número misto para a gente fazer ele virar uma fração imprópria, tá? Vou pegar, beleza, achei um aqui. Então, eu vou pegar um que está no nosso livro, beleza? No nosso livro ali, nós temos o 5/3. Opa, não, 5/3 é a resposta, peraí. O 1/3, 1 e 2/3. Aqui, ó, 1 e 2/3. Esse é o número misto que nós temos, beleza? Como é que a gente vai fazer esse número misto aqui virar uma fração imprópria para que a gente possa fazer qualquer operação com ela? A gente vai fazer assim, ó. Primeira coisa, a gente coloca o traço da fração ali, né? O traço que simboliza a nossa fração, tá? E colocamos o denominador, que é o número que vai embaixo, tá? O denominador basta tu copiar daqui. Então, se aqui é 1 e 2/3, o denominador é 3, né? Então a gente vai pegar esse 3 e vai copiar ali, tá? Sempre dessa maneira, ó. Pega o 3, copia aqui. Agora o lance é encontrar o numerador, que é o número que vai em cima. E para encontrar o numerador, é aí que a gente faz aquela operaçãozinha que eu fiz antes aqui. Então, vamos relembrar, ó. Multiplica esses números aqui. E o resultado dessa multiplicação, a gente soma com o número de cima. Ó, 1 vezes 3 vai dar 3. E 3 mais 2 é 5. Então, esse número misto vira a fração imprópria 5/3. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu vou te ensinar mais. Vou te ensinar como é que vai fazer para transformar a fração imprópria em número misto. Ou seja, fazer o processo contrário. Até daqui a pouco.